Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Roberta, você está no canal Português na Folha. Hoje nós vamos conversar sobre a competência número 1 do Enem. Como essa competência é avaliada? Quais são os critérios de correção considerando a competência número 1 do Enem? Para quem esse vídeo serve? Para estudantes que vão fazer a prova de redação do Enem. Serve também para professores que estão estudando para corrigir redações no modelo Enem, tá? E se preparando para os processos seletivos da plataforma, as plataformas digitais de correção de redação do modelo Enem. E também serve para alunos que vão solicitar recurso para que a sua redação seja avaliada novamente. Então aqui eu trago todos os critérios de avaliação da competência número 1 que foram retirados do manual do INEP de 2018 e 2019. Esse resumo que eu preparei é todo baseado nesse manual para que você economize tempo nos seus estudos. Então vamos lá para a tela do meu computador. Competência número 1. O que avalia a competência número 1 da redação do Enem? Basicamente, ela vai avaliar o domínio quanto à modalidade formal da língua portuguesa. O que é a modalidade formal? É a norma padrão, né? A língua culta. Quer dizer, se o aluno sabe fazer uso ou não dessa norma durante a sua escrita. Tá? E para isso, o que vai ser avaliado? A estrutura sintática do texto e os desvios. Quando eu falo de estrutura sintática, eu quero saber o seguinte: esse texto apresenta uma leitura truncada, sabe? Esse texto apresenta muita justaposição de períodos, apresenta um excesso ou uma falta de termos, enfim, coisas que prejudicam a leitura, né? Coisas que fazem com que a leitura textual não seja uma coisa fluida, tá? É isso que eu quero saber quando eu avalio a estrutura sintática. Agora, quando eu avalio os desvios, eu quero saber o seguinte: será que esse texto tem muitos problemas de acentuação, problemas de uso indevido da vírgula, enfim. Os desvios são de duas ordens: desvios de ordem ortográfica e desvios de ordem gramatical. Então, os desvios de ordem gramatical, eu estou falando assim, se o aluno faz bom uso da vírgula, se a concordância no texto, se há o bom uso da preposição, né, nos casos de regência, se ocorre crase de forma correta dentro do texto. Para avaliar os desvios gramaticais, eu vou levar isso em consideração. Se há muitos problemas de paralelismo, que prejudica a simetria, né, do texto. Agora, quando eu estou falando de desvios de ortografia, eu já estou falando o quê? Se o aluno faz uma boa escolha de registro, né? Se ele faz uma boa escolha de registro, se há desvios de convenção da escrita, se há desvios de acentuação, se há desvios na questão da translineação do uso do hífen também, sabe? Então, esses casos assim são casos de desvio, tá bom? É isso que vai avaliar a competência número 1. A estrutura do texto, sintática, e os desvios que vão ser especificados mais à frente. Descrições dos níveis. Nota 0. Quando eu tenho uma nota 0, a estrutura sintática inexistente. Quer dizer, aqui, nesse nível, o aluno não consegue concatenar informações, sabe? Formular sentenças completas, né? Não existe estrutura sintática dentro do texto. Quer dizer, o aluno conseguiu ali inserir uma frase ou outra, uma palavra ou outra, né? E aí ele não fez realmente a redação. E aí a nota fica 0. Agora sim, se o candidato não conseguir nem sequer inserir palavras, né, ou mesmo escrever letras, nesse caso a redação é até anulada, tá? Quando que eu tenho a situação da nota 40? Quando eu tenho uma estrutura sintática deficitária com muitos desvios. E é muito importante se atentar aqui ao uso da preposição, tá? Ou eu tenho preposições com, ou e na descrição das notas, né? Isso é importante porque vai determinar se o aluno ficou com a nota mais baixa ou se ficou com a nota mais baixa. Quer dizer, se eu tenho uma estrutura sintática deficitária com muitos desvios, o que significa? Que eu tenho os dois problemas, tá? Tanto os problemas de desvio quanto de estrutura sintática deficitária.
Mas aqui existem níveis que eu vou ter ou um ou outro, tá? Então, para ficar com a nota 40, eu tenho que ter realmente esse problema aqui mais grave dentro do texto. Para ficar com a nota 80, né, eu tenho estrutura sintática deficitária ou muitos desvios. Quer dizer, eu não tenho a preposição com aqui, né, eu tenho ou. Então, assim, ou eu tenho um ou eu tenho outro, tá? Isso vai determinar se a minha nota vai ser 80 ou se vai ser 120. Para ter uma nota 120, né, nível 3, a estrutura sintática deve ser regular ou com alguns desvios. E aí eu trago a seguinte observação, retirada do manual. Tudo isso aqui é retirado do manual do INEP. Textos que tenham características de 2 níveis diferentes devem ser avaliados no nível inferior. Quer dizer, se eu tenho um texto com uma estrutura sintática deficitária, né, e alguns desvios, eu percebe que eu tenho características de níveis diferentes, né? Eu tenho uma característica do nível 80 e uma outra característica do nível 120. Isso significa o quê? Que eu vou ficar com a característica, o que vai pesar na minha nota é a característica do nível 80, tá? Então, se eu tenho características de níveis diferentes, o que vai valer é o nível mais baixo, tá bom? Nesse caso aqui, é uma situação que a correção vai servir para penalizar, mas existem casos na avaliação da redação do Enem que são para favorecer o aluno. Por exemplo, quando o aluno utiliza ali na redação mais de um repertório, o que vai ser avaliado é aquele que foi melhor aproveitado dentro do texto, né? Para que o aluno receba a nota 200, por exemplo, na competência número 2, ele deve apresentar um repertório válido, pertinente e com uso produtivo, né? Se ele apresentou um repertório válido e pertinente, beleza, eu já tenho ali acima da nota 160, né? Eu tenho ali a nota 160 garantida. Agora, o que vai garantir os 200 pontos dele é se o aluno fez uso produtivo dentro do texto, né? Então, vamos supor que num texto em que o aluno tenha apresentado 3 repertórios, geralmente, quando o aluno se preocupa em estudar os projetos de texto ou pesquisar na internet os modelos, né, de redação de redação do Enem, geralmente eu vejo muitas redações que apresentam ali 3 repertórios, um na introdução, um no desenvolvimento 1 e outro no desenvolvimento 2, né? Então, assim, o repertório que foi melhor aproveitado dentro do texto, aquele que o aluno conseguiu fazer o melhor uso, elencar as informações, aquele que mais favoreceu o aluno na sua argumentação ou na própria apresentação da tese, né, se for o caso do repertório lá na introdução, esse repertório é o que vai ser considerado pelo corretor, ou seja, essa redação ela vai ser favorecida. Agora, nesse caso aqui de avaliação, eu estou falando de uma forma de penalizar, tá bom? Uma observação número 2. Textos caracterizados por predominância de parágrafos constituídos por um único período. Nesses textos aqui, eles não vão passar da nota 120, tá bom? Esses textos não vão passar da nota 120, é isso que eu quero dizer. Por quê? Porque, assim, se você apresenta um texto com predominância de um único período, significa que, assim, muito provavelmente, dentro desse período, você não conseguiu diversificar, né, de forma articulada tanto a pontuação quanto o uso dos conectivos. Então, fica um texto prejudicado ali na coesão, né? Tudo bem que não é a competência número 1 que vai avaliar a coesão. O que vai avaliar a coesão é a competência número 4. Mas, de certa forma, isso vai haver esse diálogo entre as competências. Por quê? Porque, assim, um texto com muitos truncamentos, muita justaposição, é um texto que não fez um bom uso dos conectivos, não fez um bom uso da pontuação, entende? Então, uma coisa leva a outra.
Textos caracterizados por predominância de parágrafos constituídos por um único período não passam da nota 120. Se você tiver, existe até uma exceção para isso aqui. Por exemplo, vamos supor que você tenha um texto com 4 parágrafos, né? 2 desses parágrafos. Essa observação também está lá no manual, tá? Vamos supor que você tenha apresentado 2 parágrafos constituídos por um único período. E os outros 2 foram formulados de forma normal, né? Você pontuou, você terminou um período, começou outro, finalizou, enfim. Nesse caso, pode até ser que a sua nota passe, né, do nível 3, tá? Dependendo de como estão essas informações apresentadas dentro do parágrafo, pode ser que até passe do nível 3. Mas o que eu oriento, né, é que não se faça parágrafos inteiros constituídos de apenas um período. Você colocou ali, iniciou um período, apresentou as informações, as ideias que você queria transmitir, você vai começar uma outra ideia, vai começar um outro tema, pontua, né, pontua e apresenta uma outra informação, tá? Então, fechou uma ideia, pontua, começa outra ideia, né? Claro, fazendo a coesão adequada, utilizando os conectivos adequados para isso, tá bom? A nota 160, que é o nível 4. No nível 4, eu tenho uma estrutura sintática boa e poucos desvios. Aqui, nesse caso, eu já tenho uma redação que flui, né? É um texto coeso, já é um texto assim que não apresenta muitos problemas, né, de truncamento, de justaposição. A leitura consegue seguir de forma harmônica, de forma simétrica, né? Já é um texto que não tem essa leitura truncada de você ter que ficar voltando, né, para tentar entender aquilo que o aluno quis transmitir. Não, nesse caso aqui, eu já estou falando de textos objetivos, textos claros, né, textos que apresentam a informação de forma sucinta, né, que são autossuficientes. Ou seja, o que é um texto autossuficiente? Você apresentou ali todas as informações que deveriam realmente fazer parte do texto, né? Inclusive, na competência número 3, que avalia a argumentação, textos que não são autossuficientes muito dificilmente vão passar da nota 160, tá bom? Por quê? Você não pode deixar lacunas na sua argumentação, né? Então, você apresentou uma ideia, desenvolve, fecha aquilo dali, e aí já acrescenta outra, e você desenvolve através de exemplos, através de fundamentação, através do repertório, enfim, dos recursos que você tiver disponível, que você vai verificar ainda lá no seu projeto de texto, tá? Antes de você começar a escrever a redação, você vai pensar exatamente o que eu vou colocar dentro do meu texto, tá bom? Agora, para que essa nota na competência número 1 seja nível 5, né, seja máxima, a estrutura sintática deve ser excelente. Aqui, nesse caso, eu admito uma falha, né, de estrutura sintática, tá? E, no máximo, 2 desvios. Então, aqui é admitido uma falha, tá bom? Um truncamento ou uma justaposição, ou uma ausência ou excesso de termo, tá? Mas desvios, só 2, tá? Somente 2. Pode até ser desvio de vírgula. Se passou de 3, já não fica com 200, tá bom? Falhas de estrutura sintática. O que são as falhas de estrutura sintática? Períodos truncados, justaposição de períodos, ausência ou excesso de palavras. E aí nós vamos ver um por um. Exemplos. A obra exibe de forma muito simbólica o retrato crítico de um país. Percebe que essas informações aqui deveriam estar contidas em um único período, né? A obra exibe de forma muito simbólica o quê? Isso aqui é o complemento, né, desse verbo. O retrato crítico de um país. Você não pode colocar uma vírgula ali no meio do verbo e o complemento, sabe? Então, a obra exibe o quê? O retrato crítico de um país. Eu peguei e coloquei um ponto aqui. Então, quer dizer, o que é o truncamento? É uma interrupção,
é um corte abrupto na leitura. E aí você precisa ficar voltando para entender se aquela informação já está começando, né, um novo período, ou se aquilo dali faz parte ainda do mesmo período e foi um erro mesmo que o aluno cometeu. Eu vejo muito isso acontecer no caso das orações subordinadas. O aluno insere ali, né, um ponto e aí começa a oração subordinada, por exemplo, a oração subordinada temporal, né? Quando, tananã, tananã. E aí ele fazem parte da mesma estrutura, só que ele já começou uma outra coisa, um outro período. E aí eu tenho que ficar voltando, lendo de novo, para entender se ele apenas começou um novo período, né? Ou se ainda faz parte daquela ideia que estava sendo transmitida lá no período anterior, tá bom? Então, esse problema aqui é um problema muito comum, tá, nos textos, e geralmente textos, né, que tem muitos períodos truncados não passam ali da nota 80, da nota 120, tá bom? Atualmente a internet é o maior meio de comunicação existente no mundo. É de se esperar que os jovens estejam sendo contratados pela internet. Esse exemplo aqui eu tirei do manual do INEP e adaptei para o resumo, tá? Contanto que eu coloquei assim, contratados pela internet. A internet em si não contrata ninguém, né? É através da internet eles são contratados. Aqui eu tenho um caso de justaposição de períodos. Por quê? Atualmente a internet é o maior meio de comunicação existente no mundo. É de se esperar, aí aqui deveria haver um ponto. Então a justaposição é quando eu tenho duas ideias justapostas. O que é justaposta? São colocadas uma ao lado da outra, tá? E assim, o que acontece? Aqui eu não inseri nem sequer uma vírgula, né? Existe o problema também da justaposição quando no lugar de ponto eu insiro uma vírgula. Aqui nem sequer a vírgula está inserida, entendeu? Então já emendei numa outra ideia e nem terminei o que eu estava, né, dizendo ali. Então, atualmente a internet é o maior meio de comunicação existente no mundo. Ponto. É de se esperar que os jovens estejam sendo contratados pela internet. E aí, nesse caso, eu insiro o ponto e um conectivo, né? Além disso, vírgula, é de se esperar que os jovens estejam sendo contratados pela internet. Porque é necessário, né, essa coesão. Então, assim, a justaposição de períodos, basicamente, é isso. É quando eu não terminei ali, né, um período e já emendei num outro período, mas sem fazer nenhuma sinalização, sem inserir uma pontuação, tá? Nenhum elemento coesivo. Enfim, eu basicamente atropelei, né, as ideias dentro do texto. O que é ausência ou excesso de palavras? É quando eu coloco a mesma palavra mais de uma vez, né? Ou eu omito, né, uma palavra. E o problema é ocasionado por faltas de políticas públicas. Às vezes pode acontecer do candidato omitir, ele achar ali que ele já escreveu e ele não ter escrito. Ou então acontece também, muitas vezes a pessoa está passando a redação a limpo e aí ela já copiou aquela parte e aí ela vai olhar de novo com pressa, né? Acaba copiando de novo, porque assim, existe um tempo para se fazer a prova, né? Você não pode ficar ali muito tempo, mais de 25 minutos, mais de meia hora fazendo a prova. Isso vai te prejudicar nas outras avaliações também, né? Imagina uma prova que você vai ter que fazer um monte de matéria, né? E aí fica muito tempo ali prolongando a sua redação. Por isso que você deve ter já em mente um bom projeto de texto. A partir do momento em que você lê os textos motivadores, a partir do momento em que você já viu qual é a frase temática, você já vai pegar ali as principais palavras-chave, né, que são da frase temática, e você já vai separar essas palavras para inserir na sua redação. Você deve fazer um bom projeto de texto para economizar tempo. Tá bom? Então você tem que saber exatamente qual é o repertório que você vai utilizar na sua introdução. Se é que você vai apresentar um repertório na introdução, existem muitos tipos de introdução, não necessariamente você precisa sempre começar uma redação apresentando um repertório. Às vezes você pode começar de outras formas, né? Como contextualizando o que é aquele problema ali, que está sendo trazido pelo tema. Mas eu vejo muitas redações, eu corrijo
redações para plataformas, e eu vejo muitas redações que começam com repertório. Geralmente, essas redações, elas apresentam um repertório na introdução, no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Então, se esse for o caso, apresentou o repertório, você precisa estabelecer uma conexão muito clara entre o seu repertório e a tese que está sendo defendida, tá? Então, você vai apresentar esse repertório, vai estabelecer essa relação através de um conectivo ou de uma frase que ajude a elencar muito bem essa ideia, tá? E aí, a partir disso, já vai apresentar a sua tese. E nessa tese tem que ter essas palavras-chave que são as palavras mais importantes da frase temática. Não se esqueça disso, para que não ocorra risco de você ser penalizado na competência número 1. Apresentou a tese, que tem que estar bem explícita dentro do seu texto. Por que tem que estar explícita? Porque a sua tese é a ideia central do texto, é a frase que vai determinar, né, a sua opinião, qual o seu posicionamento em relação àquele tema. E ela vai servir de base para todas as outras ideias que estão sendo desenvolvidas ali no texto, tá bom? Apresentou a tese de forma explícita, você já vai introduzir quais são os argumentos que serão desenvolvidos no D1 e no D2, tá bom? No parágrafo de desenvolvimento 1, você vai falar disso, sei lá, negligência estatal. No D2, você vai falar, sei lá, a falha de comunicação na mídia, entendeu? Enfim, você deve estabelecer muito bem quais são os argumentos que serão trabalhados, tá? E aí, já sabe qual conectivo interparágrafo você vai utilizar, tá? No parágrafo de desenvolvimento 1, no parágrafo de desenvolvimento 2, na sua conclusão, tem que apresentar o operador interparágrafo para não perder pontos na competência número 4. Se não apresentar esses operadores, tá? Você não vai conseguir ponto na competência número 4, a pontuação máxima que eu estou falando, né? Porque para você conseguir os 200 pontos da competência 4, tem que ter operadores interparágrafos. E não são operadores, não é qualquer operador, tá? Existem operadores específicos, por exemplo, nesse contexto, nessa perspectiva, para o desenvolvimento 1, e operadores específicos para a competência, para o desenvolvimento 2, que é além disso, ademais. Esquece esse negócio de primeiramente, em primeiro plano, são operadores considerados inválidos para banca Enem. Então, se você inserir no seu texto, o corretor não vai avaliar, tá? Ele não vai considerar, tá bom? Então, insira os operadores interparágrafos, insira o seu tópico frasal para sinalizar para o corretor que agora você vai falar do argumento X e agora você vai falar do argumento Y. Não precisa ser um tópico frasal grande, um tópico frasal simples, tá bom? Apenas para garantir a organização do seu texto, tá? Para que as ideias fiquem apresentadas de forma harmônica, de forma correta. Isso faz parte da estrutura profunda do texto. Então, gente, você tendo um bom projeto de texto, você economiza tempo na hora de fazer a sua redação e aí evita de cometer esse tipo de falha aqui, tá? De excesso ou de ausência de elementos dentro do texto, tá bom? Quais são os desvios? Eu tenho desvio de convenção da escrita, que é acentuação, ortografia, hífen, separação silábica e maiúscula e minúscula. Desvios gramaticais, desvio de regência, concordância, pontuação, paralelismo, crase e emprego dos pronomes. Desvios de escolha de registro, informalidade e marcas de oralidade. Desvio de escolha vocabular, escolhas lexicais imprecisas. O que seria isso aqui? Quando eu tenho aquele problema dos parônimos, né, da pessoa trocar. Por exemplo, em vez de falar imergiu, ela fala emergiu. São duas coisas diferentes. Eu tenho palavras parecidas, né, com a sonoridade parecida, escritas de forma parecida, mas o significado é diferente. Então, nesses casos aqui, é que se chama, né, de desvio de escolha vocabular. Observações importantes. Sim. E os desvios de escolha de registro, o que é?
a informalidade, né? São as marcas de informalidade e marcas de oralidade. Por quê? Se você está fazendo uma redação dissertativa argumentativa, isso significa que você deve utilizar o registro o quê? Formal, né? É o registro formal da língua. E aí você pega e coloca uma informalidade ou uma marca de oralidade dentro do seu texto, você está cometendo um desvio de escolha de registro. Você escolheu um registro informal, entende? Então, isso também é penalizado na competência número 1. Observações importantes. O participante não deve inserir texto fora da área da redação, ou seja, apenas o que estiver escrito dentro do espaço reservado ao texto será considerado. O que isso significa, gente? Existe uma área, né, uma linha determinada para você inserir o texto ali. Tudo que você colocar fora do texto, o corretor não vai avaliar, tá bom? Vai ser desconsiderado, vai ser pontuado. O participante não deve ser prejudicado por sua caligrafia. Ou seja, se você tiver um garrancho, né, uma letra horrorosa, o corretor não tem nada a ver com isso, tá? Você não vai perder ponto porque a sua letra é feia. No entanto, se você apresenta ali uma letra ilegível, né, a palavra que você inseriu está ilegível porque a letra é muito prejudicial, você vai ser prejudicado, tá? Vai ser prejudicado sim, porque como é que o avaliador vai levar ali em conta, né, a sua, por exemplo, como é que ele vai avaliar a sua argumentação se ele não está conseguindo entender o que você quis dizer, né, o que você escreveu ali? Ele precisa entender para que avalie a sua redação. Ele precisa entender a redação por completo. Agora, se você apresentou um monte de informação de forma ilegível, acaba sim que o seu texto fica prejudicado, tá bom? Quando o participante comete desvios iguais numa mesma palavra, o erro deve ser considerado apenas uma vez. No entanto, se os desvios forem de categorias diferentes, todos eles devem ser considerados. O que eu estou dizendo aqui? Se o participante apresentou um desvio de ortografia, né, lá no começo do texto, e aí no decorrer do texto ele cometeu esse mesmo desvio, né, várias vezes, eu só vou considerar um desvio, né? Vamos supor, escreveu o tópico sem acento, lá no começo do texto. Aí chegou lá na conclusão, ele inseriu a mesma palavra, tópico, sem acento de novo, tá? Aí eu já penalizei lá no começo, já penalizei lá em cima, então eu não vou penalizar a nota de novo, entendeu? É apenas uma penalização, tá? Desvios gramaticais devem ser considerados sempre que ocorrerem, com exceção apenas nos casos em que o participante comete um desvio gramatical na mesma estrutura. Quer dizer, se eu estou falando de desvio de ordem ortográfica, né, é apenas uma vez. Agora, se eu estou falando de desvios gramaticais, eu só vou penalizar uma vez se for da mesma estrutura, né? Se não for da mesma estrutura, eu vou penalizar sempre que ocorrer, tá bom? Então, sempre que houver um desvio de crase, eu vou penalizar. Sempre que houver um desvio de concordância, um desvio de regência, eu vou penalizar, entendeu? Se uma redação não conseguiu alcançar níveis altos em algumas competências, não significa que ela não possa ser avaliada no nível 5 da competência número 1. Sendo assim, desde que possua os requisitos necessários, ela será avaliada, analisada normalmente. O que eu estou dizendo aqui? Bom, são 5 competências, né? A competência número 1 avalia o uso da norma padrão da língua portuguesa. E para fazer essa avaliação, ela leva em consideração a estrutura sintática do texto e os desvios, que são esses desvios que nós vimos aqui, né, de diversas ordens. Eu vou avaliar apenas isso na competência número 1, tá? Eu não vou avaliar mais nada, é apenas isso. As outras áreas, eu vou avaliar nas outras competências. Então, a competência número 2 vai avaliar se a redação é tangente ou não, né? Quer dizer, se está dentro do tema, vai avaliar o repertório. A competência número 3 vai avaliar o projeto de texto, a argumentação do aluno. A 4 vai avaliar a coesão textual, como esse participante faz uso dos recursos coesivos da língua para articular as informações dentro do texto dele. Tá? A competência número 5 vai falar especificamente dos elementos da proposta de intervenção, tá bom? Então,
Aqui eu estou avaliando apenas essas questões de norma padrão da língua portuguesa. Eu não vou levar em consideração se o aluno falou do tema ou não, se é tangente ou não. Não é isso que eu estou avaliando na competência número 1. O que isso significa? Que o aluno, por exemplo, vamos supor que o aluno tenha apresentado uma redação tangente, né? Na competência número 1, né, se ele tiver uma estrutura sintática excelente e cometeu apenas 2 desvios, ele pode normalmente ficar com 5 nessa competência, não tem problema. Mas na competência número 2 ele não vai passar da nota 40, porque ele apresentou o quê? Um texto tangente. Se ele apresentou um texto tangente e não vai passar da nota 40 na competência número 2, consequentemente, na competência número 3, ele também não vai passar dessa nota. Porque qual é o sentido de eu estar ali avaliando a argumentação se o candidato não apresentou a argumentação de um tema que foi solicitado? Entende? Consequentemente, na competência número 4, ele também não vai passar da nota 40. Não vai passar porque apresentou um texto tangente. Se ele apresentou o texto tangente, não me interessa se ele sabe fazer um bom uso ou não dos conectivos, sabe articular bem o texto, não importa, porque ele está articulando coisas ali que não foram solicitadas, informações que não foram solicitadas, entende? Na competência número 5, a mesma coisa, ele não vai passar da nota 40. Por que não? Porque de que adianta ele me apresentar os 5 elementos da proposta se não é a proposta que vai favorecer, que vai resolver o problema que está expresso lá na tese, né? Expresso na tese não, expresso na frase temática, na proposta, no comando da redação. Entende? Então não tem sentido eu fazer essa avaliação das outras competências se é um texto tangente, tá? Então existe essa questão, né, de uma competência acabar influenciando a outra, dependendo muito do tipo, né, de erro que o participante cometeu. Tá certo? Às vezes, para sinalizar um erro dentro do texto, o participante utiliza expressões como sem efeito ou digo. No entanto, esse tipo de destaque não deve ser considerado pelo avaliador, ou seja, não configura como desvio. Por que não? Porque assim, o que o participante vai considerar? Apenas o que está ali inserido para ajudar na dissertação e argumentação do aluno, né? Se ele colocou digo, sem efeito, isso não vai ser considerado, entendeu? Mas existe, né, essa questão de você não poder ficar colocando recados, né, informações, conversando com o avaliador através da sua redação, tá? Existe isso também, tá? Não pode. O que eu oriento? Faz um risco. Risca o que você não quer que o avaliador observe, entende? Risca e ele vai passar batido e não vai considerar aquilo, tá bom? Desvios de convenção da escrita. Ortografia. Apenas um desvio de ortografia deve ser considerado, embora possa ocorrer mais de uma vez no texto. Isso aqui já foi falado lá nas observações, não é mesmo? Ou seja, o participante inseriu ali uma palavra grafada errada, tá? Você vai considerar apenas uma vez. Se ele inseriu essa mesma palavra com esse mesmo erro no decorrer do texto, o que vai ser considerado é apenas o primeiro desvio, tá bom? Já foi considerado uma vez, você não vai considerar de novo, tá? Quando, onde e aonde forem usados como elemento coesivo, a avaliação é da competência 4. Porém, se o candidato confundir o onde com o aonde e vice-versa, é considerado desvio de ortografia. O que é isso aqui, gente? Quando é considerado desvio de competência número 4? Muitas vezes o participante insere lá o pronome onde, né, de forma anafórica, quer dizer, para retomar um termo que foi dito, né? Só que o onde serve para retomar, serve para tratar apenas de lugares, tá bom? Você não utiliza o onde para falar de nada que não seja lugar físico. Então, isso é penalizado pela competência 4. Agora, se o participante, ao invés de escrever onde, ele escreve aonde, por exemplo, a moça mora onde, bananã, pananã. Aí, em vez de escrever esse onde, ele colocou aonde, né? O
Quer dizer, o aonde tem ideia de movimento, o onde é lugar fixo, né? Se ela mora onde, né? Então, eu tô trocando aqui, né, as palavras, né? Nesse caso, se eu tô fazendo esse tipo de confusão, a competência que vai penalizar isso aqui é a competência número 1, não é a competência número 4, tá bom? Que é um desvio de ortografia, configura um desvio ortográfico, tá? Palavras estrangeiras grafadas incorretamente não podem ser consideradas desvio. Então, o aluno foi lá e escreveu Thomas Hobbes, né? Ele pegou e não colocou lá o H, né? Depois do T. Não importa, entendeu? Isso aqui não é descontado da nota, tá bom? Acentuação, quando a pessoa não insere o acento ou insere errado, vai ser descontado também da competência número 1. Uso do hífen, ênclise e mesóclise erradas, palavra escrita de forma errada, inserindo ou omitindo o sinal, né? Inserindo o hífen ou omitindo o hífen. Então, quando você utiliza o hífen ainda, né, de uma palavra cujo hífen já caiu, isso é penalizado, tá? Ou se você inserir o hífen numa palavra que não tem, isso também vai ser penalizado. A translineação errada, quer dizer, quando o aluno separa a sílaba errada, né? E aí isso é configurado aqui no erro relacionado ao hífen. Existe uma diferença, né, entre os traços, né? Existe a diferença entre traço, travessão, meia risca, tudo isso é utilizado um para cada coisa. Mas aqui, né, a translineação, né, também está se referindo a esse traço que é utilizado na separação de sílaba como o uso indevido do hífen. Tá? O manual traz dessa maneira. Maiúscula e minúscula. Devem ser escritas com letras maiúsculas palavras no começo do período. Óbvio, né, gente? Vai começar um período, começa com letra maiúscula. Isso aí é padrão. Nomes de pessoas, nomes de países, nomes de continentes ou áreas geográficas, nomes de eventos, acontecimentos históricos, Constituição Federal e o vocábulo Estado, quer dizer, substantivos próprios, né? São grafados com letra maiúscula. Acontecimentos históricos, Segunda Guerra Mundial, Revolução Industrial, Revolução Francesa, vai citar lá como repertório na sua redação, é com a letra maiúscula. Constituição Federal também, letra maiúscula. O vocábulo Estado, se eu estou falando aqui de Estado soberano de direito, o Brasil com certeza Estado com letra maiúscula. Agora, se eu estiver falando Estado, um ente federativo, né, o Estado de São Paulo, o Estado de Rio de Janeiro, né, do Rio de Janeiro, quer dizer, esse Estado já seria grafado com letra minúscula, tá? O uso indevido de letra maiúscula em substantivo comum, verbos e pronomes deve ser pontuado, né? Nesse caso aqui, gente, não tem por que você utilizar uma letra maiúscula no substantivo comum, por exemplo, mulher, homem. Você vai botar com a letra maiúscula para quê? Se você quer dizer algo a mais, né, algo dentro de um contexto específico, você pode utilizar uma aspas, por exemplo, entendeu? O uso de maiúscula é facultativo em nomes de ministério, secretarias, governo, poder legislativo, poder executivo e órgãos de segurança pública. Isso aqui, gente, é muito importante. Se você vai solicitar um recurso, né, para sua redação ser corrigida novamente, para você ver se você consegue ter uma nota maior, vamos supor que você tenha sido pontuado, né, num desses critérios aqui, né, e aí o corretor fez fez a pontuação de forma errada, né, de acordo com, por exemplo, de um jeito que não está de acordo com as regras, né, estabelecidas pelo manual. Nesse caso, você pode entrar com recurso. Olha, me pontuou aqui, né? Eu usei secretarias com letra minúscula, secretaria municipal, escrevi com a letra minúscula. Não precisava ter me pontuado, mas ele pontuou. Você pode entrar com recurso, entendeu? Os bibliônimos devem ter a primeira palavra maiúscula, o restante é opcional. O que é bibliônimos? São aqueles termos que se referem a obras literárias, né, obras no geral. Então, por exemplo, Primo Basílio não, porque Basílio é nome próprio, né? Então tem que ser grafado com letra maiúscula. Mas, por exemplo, você vai escrever lá
a hora da estrela, tá? Esse A tem que estar maiúsculo. O resto, né, o resto dos termos não necessariamente vai estar grafado com letra maiúscula, pode estar com letra minúscula, tá bom? Desvio de escolha de registro. Quando o texto possui marcas de oralidade, informalidade, né? Tem, possui, existe, tem. Quando você, ao invés de escrever possui, você escreve tem. O país tem, não sei o que. O país possui. Tem, né, no lugar de existe. Aí é no caso, por exemplo, né, do existe, né, no sentido de há. Por exemplo, havia tantas pessoas, né, e você coloca assim, tinha tantas pessoas, né, gente? Então, existe essas marcas de informalidade aqui, é necessário prestar atenção nisso aqui também. Redução, ao invés de escrever tá, o aluno, ao invés de escrever está, o aluno escreve tá. Isso aqui existe, tá, gente? Acontece. Eu peguei outro dia um texto em que o aluno escreveu TB, né, também. E também no texto tinha TD, todos, né? Então, quer dizer, o internetês, né? Que são essas reduções que a gente utiliza na linguagem da internet, tá? Para no lugar de pra no lugar de para, né? Tão no lugar de estão, tá no lugar de está, VC no lugar de você, né? Beleza, um bocado, um monte, etc. Nada disso, gente, tem que estar no seu texto, tá? O texto tem que ter uma linguagem formal. Desvio de escolha vocabular. Quando um determinado vocábulo é empregado no lugar de outro. Exemplo, emergir, imergir, né? Quer dizer, emergir é sair, né? É vir para fora, né? Sair das águas. Imergir é entrar, né? É mergulhar, quer dizer, entrar nas águas, né? Então, emergir e imergir são palavras parônimas. O que são parônimos? São palavras que possuem a grafia e a sonoridade parecida, mas na verdade são palavras diferentes, o significado é diferente, entende? Conjuntura, né? Conjectura. Conjuntura é um quadro de uma situação, né? Conjectura, você está estipulando algo, né? É uma suposição, uma suposição, né? Conjectura. Então, quando o candidato faz essa troca, isso também é pontuado, né? Desvio de escolha vocabular, ele ia escolher uma coisa, ele escolheu outra, tá? Desvio de escolha de registro, por que escolha de registro? Porque se é um texto dissertativo argumentativo, qual é o desvio? Qual é o registro que você deve escolher? É um registro formal, não é mesmo? E aí, quando você escolhe esse tipo aqui de informalidade, né? Você comete esse tipo de informalidade dentro do seu texto, você escolheu um registro informal. Então, você cometeu um desvio de escolha, entendeu? Escolhendo ali uma informalidade, uma marca de oralidade para o seu texto, tá bom? Desvios gramaticais. Gente, eu vou dividir esse vídeo, porque senão vai ficar muito grande, tá bom? Eu vou continuar isso aqui num segundo vídeo. Então, se você quer ficar por dentro, já se inscreva no canal, ative o sininho e curta essa publicação. E depois você me acompanha no próximo vídeo, senão vai ficar muito comprido, tá bom?